Vem, Espírito Santo, acalma os corações agitados, estressados nessa manhã. Essa pessoa, Espírito Santo, que já acordou desanimada e estressada, com raiva de todos, de si. Vem, Espírito Santo, acalma esse coração. Vem, Espírito Santo, acalma essa mente agitada. Dá-nos a ciência exata do que Deus quer fazer na nossa vida nesse dia. E eu te peço, Espírito Santo, que nessa ministração, cada pessoa possa ouvir a Deus. Não ouvir a mim, não ouvir os nossos apelos humanos, mas ouvir a Deus. Eu te peço, Espírito Santo, fala pessoalmente com cada filho, com cada filha nessa manhã. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vou adicionar também bem pequenininho o 30 para completar essa sessão. É Jesus falando, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, guarda essa palavra, e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Que maravilha, filho, filha, essa palavra tão bonita nessa manhã. E haja vista que nós vivemos num tempo no qual existem muitíssimas pessoas, talvez você que nos acompanha, alguém na sua casa, estressadas, agitadas, confusas. Muitas pessoas com uma agitação mental, uma agitação no coração. Pessoas que têm dificuldade até de ouvir, pessoas que têm dificuldade de se concentrar, pessoas sobrecarregadas. Talvez hoje, filho, filha, você esteja sobrecarregado. Sobrecarregada pela sua autocobrança, pela cobrança dos outros, pelas circunstâncias. Eu vejo minha irmã, né, com criança pequena, às vezes trabalhando, fazendo home office, né, trabalhando em casa, e tanta coisa para organizar, né? A vida da gente é estressante. A vida de todo mundo, em alguma medida, lida com uma quantidade de estresse, né? Mas essa passagem é tão bonita, porque parece que Jesus vive no nosso tempo. Claro que ele vive, né? Mas essa passagem foi dita, né? Essa sentença há mais de 2000 anos atrás. Olha, venha a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados de fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Em outras traduções, esse sede discípulos meus está escrito assim: e aprendei de mim. Eu gosto demais dessa expressão. E aprendei de mim, né? Porque eu sou manso e humilde de coração, mansidão e humildade, duas realidades que eu vou voltar depois, e encontrareis descanso para vós. Mas veja bem, Jesus não está dizendo, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou resolver o vosso problema. E vocês vão ficar sentados. Não, não. Ele disse, aprendei de mim. Né? Ou, aqui na tradução do CNBB, sede discípulos meus. Né? A palavra discípulo do grego, né, didaskalos ou didascalia, significava aquele que sentava aos pés do mestre. Naquela época de Jesus é importante ter em mente que os discípulos moravam com os mestres, né? Era uma educação integral. Sentavam aos pés do mestre, iam ouvindo o que o mestre falava, iam vendo o que o mestre fazia. Então, nessa pregação, nessa partilha, das 5 atitudes, os 5 passos para você superar o estresse, lidar melhor com o estresse do dia a dia, nós vamos aprender de Jesus. Porque existe um caminho bíblico. Existem coisas que Jesus disse e fez que nos ajudam a lidar com o estresse, que nos ajudam a aprender dele, como a passagem de hoje está dizendo. Aprendei de mim. Porque, olha, eu vou dizer para você, não existe cristianismo sem discipulado, sem aprendizado. Às vezes há pessoas que já conhecem Jesus e já querem pregar, mas antes de pregar a gente precisa passar pelo discipulado, aprender de Jesus. E, gente, na Bíblia existe resposta para tudo. Na vida de Jesus, querido filho, querida filha, existe resposta para tudo. A gente pode aprender sobre tudo. E é isso que os israelitas faziam, né? Os judeus, eles olhavam para os atos de Deus, para o agir de Deus. E eles sempre pediam,
Senhor, mostrai-me o vosso caminho, ensinai-me os vossos caminhos. Nos Salmos a gente vê muitas vezes essas expressões, né? Mostrai-me o vosso caminho, ensinai-me, né? Eu quero aprender do Senhor. Você numa situação estressante, você vivendo estresse no casamento, com os filhos, na educação dos filhos, como essa mãe partilhou, você sofrendo estresse na sua vocação, no seu trabalho, ou no desemprego, ou na doença, Jesus quer te ensinar hoje a lidar com isso. Aprenda dele, saiba aprender dele, porque veja bem, nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, gente, as nossas circunstâncias. Nem sempre Deus vai mudar o seu trabalho e fazer os problemas sumirem para você ter paz. Nem sempre isso é possível, porque depende também da abertura do coração de outras pessoas. Nem sempre os problemas ao seu redor vão mudar. Mas se você mudar, tudo muda. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, mas Deus vai mudar você para enfrentar diferentemente as circunstâncias. Falando de estresse, olhemos para a vida de Jesus, gente. A vida de Jesus foi extremamente estressante, sobretudo os 3 anos do seu ministério. Jesus vivia com multidões ao seu redor, o comprimindo, o espremendo, né? A gente que nos eventos grandes, nós da Canção Nova que lidamos com multidão, a gente sabe quanto é estressante. Ontem mesmo teve o PHN, né? Tanta gente, tão lotado. Aí ontem a missa de segunda à tarde que eu presidi, tinha tanta gente. E eu passei mal no final da missa, assim, deu uma queda de pressão, né? Porque é tanta gente, eu falei assim, eu até sentei, dei uma respirada, tomei uma água. Falei até para as pessoas, olha gente, eu costumo sempre ficar ali atrás, né, dando uma atenção, hoje o padre não vai conseguir. Porque lidar com muita gente sempre é lindo, é maravilhoso, mas é uma pressão. Mas eu estava aqui no final de semana do PHN, Jesus vivia um PHN todo dia. Né? Onde ele ia tinha multidão. E existe um ditado que diz assim, onde tem multidão tem confusão, e é verdade. Não por mal, é porque é muita gente, um quer passar na frente, o outro... é interessante, quando a gente está no meio de muita gente, você já deve ter vivido isso, né? Ontem, no PHN mesmo, tinha muita gente atrás do centro de evangelização. Aí devia ter, sem brincadeira, mas no mínimo umas 800 pessoas ali atrás, né? E fora os que estavam lá ainda ouvindo a palestra, eu saí um pouco antes. Aí uma pessoa, padre, só a minha foto. Aí eu falei, filha, as 800 pessoas vão dizer para mim, só a minha foto. E eu tinha uma missa, né? Eu estava saindo para celebrar uma missa. Eu falei, olha, o padre era domingo, né? O padre precisa presidir a missa, né? Vai atrasar a missa, é pecado, né? Ai, mas eu vim de longe, é só a minha foto. Eu falei, filha, mas tem 800 pessoas que vão dizer só a minha foto. Desculpa que agora o padre não pode. Seria um prazer, óbvio, né? Eu amo o povo de Deus, é um prazer, né, Val? A gente está com as pessoas. Né? Sempre. Mas, sobretudo, nós padres, às vezes domingo é um dia complicado para padre. Tá todo mundo descansando, mas é o dia que a gente mais trabalha, né? Porque tem as missas, tem as coisas, né? E a gente tem que, óbvio, celebrar a missa, presidir as missas no domingo, né? Um prazer. E eu, olha, me perdoe, 800 filhos e filhas amados aqui, mas o padre precisa ir. Mas Jesus estava sempre, só de Jesus que na época dele não tinha celular. Porque hoje também é assim, né? Além de ter 800 pessoas, você tem que gravar uma bênção para cada um, no meu caso que sou padre, né? Eu falo, filho, não dá tempo, a gente corre tanto aqui na Canção Nova, né? Tanto compromisso. Manda um alôzinho só para minha mãe, grava aqui. E eu falei, filha, eu sou o diretor da TV Canção Nova toda, eu tenho uma reunião, desculpa, ontem eu falei ali no final, né? Correndo. Mas é corrido. Mas imagina, Jesus vivia com isso todo dia. E onde tem multidão, tem confusão, né? Era gente cercando Jesus, era gente doente chegando em Jesus, era gente morta para ele ressuscitar, gente endemoniada, só gente tranquila buscava Jesus. Só gente calma, gente como nós, né? Gente que tem problema, claro, né? Mas tem ambientes nos quais só vai pessoa requintada, aquele restaurante caro, que eles põem o preço lá em cima só pra gente rica, bem vestida aí. Jesus era o contrário, né? Vem o que está sofrido, porque eu sou Deus e quero curar vocês, né? Mas enfim, era gente do lado dele. E outra coisa, era pessoa invejosa falando mal. Sempre, eram os inimigos sempre brigando. Quantas vezes o Evangelho nos narra que Jesus estava ali performando um milagre, chegava um judeu e falava, por que você está fazendo isso? E no meio do povo começava aquele bate-boca. Querendo ou não, gente, esse bate-boca desgasta a gente, né? Quando você tem que brigar com alguém, ou falar alguma coisa, você não desgasta? Você tem que defender o seu ponto de vista. Nossa, Jesus vivia isso. Jesus sabia que tinha um mau traidor, mau caráter no seu grupo mais íntimo, que era Judas Iscariotes, que o traiu. Então a vida de Jesus era estressante. Mas como ele vivia em paz? Jesus não era estressado. Você viu alguma passagem da Bíblia dizendo que Jesus deu uma resposta dura, né, na sua mãe, mandou ela, Deus nos defenda, né, a metáfora, catar coquinho, porque agora ele não quer conversar? Não.
Ele era firme quando precisava ser, mas ele sempre foi amável. A palavra dele está dizendo hoje, eu sou manso e humilde de coração. Mas como ser manso e humilde de coração no meio de uma confusão como essa que ele vivia e como é a minha, a sua, nossa vida? Vamos entender quais são os segredos de Jesus. Vamos aprender dele. Atenção. Primeiro segredo, primeiro passo para você lidar bem com o estresse, para você estar em paz no meio da tempestade. Oração. O Evangelho diz que Jesus passava noites em oração. O Evangelho diz que muitas vezes Jesus se retirava sozinho para orar. Ali vinha a fonte da força dele, a unção dele. Olha, você tem tanta coisa para fazer, padre, mas eu tenho que cuidar do menino, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer comida, eu tenho que trabalhar. Eu digo para você, tudo que você tem que fazer, se você tirar 20 minutos para rezar antes de fazer tudo isso, você vai fazer isso muito melhor e em menos tempo, porque você vai ter eficácia espiritual. Há uma diferença, o Padre Jonas nos ensina na Canção Nova, nosso pai fundador, entre eficiência e eficácia. Eficiência tem a ver com procedimento, com saber fazer. Eficácia tem a ver com resultado. Às vezes você até tem eficiência, você sabe como fazer, mas você não tem eficácia, parece que o negócio não anda, não tem fruto. Agora, quando você para antes de fazer qualquer coisa e reza, você recebe de Deus eficácia. É menos tempo que você gasta e tem mais fruto, produz mais fruto o seu esforço ali, sabe? E mais que não rezar antes de viver, de agir, é um pecado de orgulho também, porque Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. E você acreditar que você pode fazer tudo sem Deus é um pecado de orgulho, um pecado que você tem que confessar, um pecado capital, sabe? Sem Deus você não pode fazer nada. E olhando para a vida de Jesus, você vê que ele passava noites em oração. Você vê que no momento mais agoniante, angustiante e triste da vida dele, o que ele fez? No Getsemane. Me perdoe a analogia, ele estava lá tomando um uísque? Ele estava fazendo o quê? Jogando PlayStation? Não. Ele estava em oração. Assistindo série. Assistindo série, ele estava em oração. Padre, é que eu preciso disso para relaxar. Sem oração, muito dificilmente a sua alma vai relaxar. Porque sabe essa tensão que fica no cérebro, às vezes esse estado de alerta, né? A hiperventilação, né? A resposta de luta ou fuga, que os especialistas chamam no estado ansioso, né? Imperativo ansioso. Isso só o Espírito Santo pode aliviar, né? Pode tirar a tensão de você. Só o Espírito Santo, sabe? E outra coisa linda, Val, que eu fui descobrindo, meus irmãos, e vocês com certeza já sabem, pessoas experimentadas na fé, que quando a gente reza, o problema deixa de ser da gente. Por exemplo, vamos supor que o mestre Sapo tem aqui, vou dar um exemplo, né? Um problema que ele comprou um carro e tem um problema no carro, ou ele precisa pagar uma parcela e não está conseguindo pagar. Você está tenso porque você é um homem responsável, não quer que as coisas fiquem sem ser feitas, as dívidas sem serem saldadas. Mas quando você vai, por exemplo, diante do Santíssimo em oração, o problema não é mais só seu. O problema é seu e de Jesus. Você sai só com metade do peso sobre você. Porque Jesus naquele momento fala, vem cá, é nosso, vamos junto. Vou te inspirar, talvez você não vai conseguir todo o dinheiro hoje, mas eu vou te inspirar. Calma o teu coração. Você sempre sai mais leve da oração. Por quê? Porque você entende, não é só seu o problema. Você compartilha com alguém. E alguém com A maiúsculo, né, gente? Alguém que venceu a morte, alguém que simplesmente curou doentes, expulsou o diabo, né? Ressuscitou mortos. Sim, alguém fraquinho, né? Só isso, né? Só isso. É com alguém, agora, com o Criador do universo, você partilha. Então, né? É um bom negócio. Então, para você não ser estressada, reze. E se você está estressado, reze estressado, mas reze. Porque Jesus no Getsemane rezou suando sangue, gente. Para a pessoa suar sangue, hoje a ciência explica, o nível de estresse, o nível de angústia, o nível de agonia é muito grande, né? Então, o primeiro segredo que nós aprendemos com Jesus para lidar com o estresse, oração. E esse é certeiro, não é, irmãos? Eu tenho certeza que vocês já viveram. Eu já vivi situações nas quais eu estava num estresse que a cabeça... Fui responsável geral da Canção Nova em São Paulo há muito tempo, aqui hoje trabalhando na frente da TV, cabeça estourando um monte de coisa. E às vezes quando eu estou com a cabeça bem cansada, eu gosto de chegar diante do Santíssimo e me prostrar, com o rosto no chão mesmo. Falando, já dizendo para ele, olha, quem manda nesse negócio é o Senhor, então me ajude. E todas as vezes eu saio, gente, não digo nem 50%, mas 80% mais leve. Com aquela confiança, sabe, na alma, porque eu sei que não é só eu, não sou só eu que tenho que resolver. A minha família não é só minha, a TV, o trabalho na TV não é só meu ministério não é só meu, o seu filho não é só seu, é seu e de Deus. Mas se você não partilha com Deus na oração, ele respeita e fica ali esperando, né?
te olhando, mas não age, porque você não chamou, né? Deus é educado. Ele só entra na porta que a gente abre. O inimigo não, ele já entra na brecha, né? Você deu uma brecha, ele vai entrando sem ser convidado. Segunda coisa que a gente tem que aprender com Jesus. Aprecie a vida. Aprendei de mim, nós lemos no Evangelho aqui, né? Aprecie a vida. Jesus era um homem que apreciava a vida, que saboreava a vida. O que é apreciar? O prefixo a e a palavra preço, né? Preciar, o verbo, o substantivo preço, conjugado como verbo, né? É dar preço, é dar valor às coisas. Jesus apreciava. Como que você vê que Jesus apreciava? Ele ia em casamento, com os amigos. Ele dançava como um bom judeu, né? Às vezes você vê filmes da história de Jesus, Jesus dançando no casamento, e aquilo acontecia, sabe? Jesus não era um workaholic, como fala, aquela pessoa que só trabalha, né? Viciada em trabalho, um termo em inglês que se usa hoje, né? Não era uma pessoa viciada em trabalho, não só trabalho. Tem gente que é tão viciada em trabalho que até na folga ele abre para ver se chegou um e-mail da empresa. E quando não abre, ele fica abrindo o celular de 5 minutos. Aí não tem nada para fazer, né? Sabe? Não, ele ia para casamentos. Ele, toda vez, quando ele subia para Jerusalém, ele vinha por dentro ali, subia Jericó, o deserto, a subida para Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, ele parava onde? Todas as vezes. Vocês se lembram, meus irmãos? Onde Jesus parava? Todas as vezes antes de chegar em Jerusalém? Na casa de Marta e Maria. Betânia, 11 quilômetros de Jerusalém. Os amigos. Justamente, ele dormia lá, e lá a gente viu o evangelho do último domingo, Marta arrumando a casa, Maria aos pés dele, mas ali eles comiam uns quitutes, né? Tinham as entradinhas como um bom judeu, né? Talvez um hummus, aquelas comidas com grão de bico, bem gostosas, comidas meso-orientais, né? E eles ficavam ali à mesa, e na época a mesa, eles deitavam na mesa, se encostavam aqui, né? As mesas da época, né? E ficavam ali batendo papo, né? Com certeza iam até de madrugada, né? Lázaro conversando, Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos que moravam ali em Betânia, né? Tomavam um café, como um bom judeu tomava um vinho também na época, né? Os judeus tomavam vinho, mas com moderação, claro, né? Jesus era um homem de Deus, era Deus, melhor dizendo, né? Brincando, claro que ele é Deus, só uma metáfora aqui para a gente rir um pouco. Jesus era Deus, mas ele tinha os momentos de alegria enquanto ser humano, né? Ele celebrava ali com Lázaro, com Marta, com Maria, ele apreciava, o ser humano perfeito, ele apreciava, né? Ele jantava com os pecadores, né? Ele jantava com as pessoas, e que, por exemplo, quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, ele não ficou medindo, esse cara é um pecador, não, ele foi lá e curtiu, ele viveu, né? Ele abençoava as crianças, ele brincava com as crianças, né? Porque para você interagir com a criança, você tem que descer no nível dela, né? Não dá para você dar para uma criança uma bênção formal que você dá para uma pessoa na lei de morte, na UTI, por exemplo, né? Eu, quando eu vou abençoar uma criança, eu abaixo, às vezes, brinco, olha e tal, abre a sua mão, né? O padre vai abençoar você, qual é o seu sonho? Meu sonho é ganhar um brinquedo, né? Então tá bom, eu vou rezar nesse sentido. Jesus, ele brincava com as crianças, ele apreciava a vida. E se você quer vencer o estresse, você precisa apreciar a vida. E esse apreciar a vida eu posso quebrar, posso dividir em vários aspectos, né? De que forma Jesus apreciava a vida? Como eu disse, vivendo os momentos, tendo amigos, não só trabalhando. Mas Jesus também apreciava a vida tendo contato com a natureza. Esses dias eu li uma pesquisa, o quanto que o contato com a natureza ajuda a gente a superar o estresse e a ficar mais calmo. Jesus, ele ia para o monte, ele ia para o deserto, ele ia para o mar, ele andava ali no meio das árvores, ele tinha contato com a natureza. Eu sei que, talvez você que mora numa cidade grande, né, é difícil, mas eu me recordo quando eu morava em São Paulo, eu ia às vezes no Parque do Ibirapuera, no meio daquela selva de pedra, gente, tinha ali, né, aquela oásis, né, o verde ali no meio, e ficava um pouquinho, que bem que faz pra gente, né, os patinhos nadando ali naquele lago ali do Ibirapuera, em São Paulo, ou em outros lagos, tinha o Parque da Aclimação também, né? E diga de passagem, é um bairro oriental, e os japoneses, alguns idosos, iam lá de graça para cuidar do parque, para plantar flores, coisa mais linda, uma cultura tão bonita, né? Organizada. E que bem que faz, você vai, você respira, né? O aroma da natureza, das flores, das árvores, isso é provado cientificamente, ajuda a combater o estresse. E Jesus vivia isso, né? Jesus vivia isso. Ele estava sempre em contato com a natureza. Ele estava nos locais que ele ia rezar, no monte, por exemplo, lá tinham árvores. Até hoje, ali na Galileia, né, eu já tive a oportunidade de conduzir algumas peregrinações. Você sobe no Monte Tabor, tem árvores, tem uma vegetação, né? É bonito, não é desértico. O deserto é ali na região de Jericó, né?
deserto da Judéia, ali onde Jesus ficou a maior parte do tempo, Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, Caná. É uma região florida, uma região bonita, né? Então, apreciar a vida tem a ver também com o se permitir, né? Se permitir ter um contato com a natureza, se permitir parar, né? Esses dias, irmãos, eu estava vendo uma pesquisa também que me chamou muita atenção. O efeito positivo psicológico daquilo que o especialista chamou de mini-férias. O que é mini-férias? Ele falava que não adianta você só tirar 30 dias, aqui no Brasil ainda, graças a Deus, é 30 dias, tem lugares nos Estados Unidos como que é uma semana, às vezes 2, né? Por ano. Mas você tem que se permitir tirar mini-férias. Por exemplo, está muito estressado? Tira 10 minutos, pega uma xícara de café, né? E senta na cadeira, fique lá por 10 minutos. A Val gostou demais dessa dica. Gostei. Mas não agora durante o programa, tá, Val? Não, o cafezinho ela pode, claro, só não parar totalmente. Mas eles diziam, né, que isso faz um bem para a cabeça da gente. Você tirar uma mini férias, o termo que ele usou, 10 minutos você para, ou meia hora, está muito estressante, meia hora, liga lá a televisão, ou vai ler alguma coisa, ou fica lá mexendo com as flores. Tem pessoas que gostam, a minha mãe mesmo, por exemplo, tem muitas flores lindas lá em casa, e ela fica horas mexendo com as flores. Quando eu ligo para minha mãe, ela não atende, ligo 2 vezes, ela não atende, ligo 3 vezes, ela não atende, eu falo, ela está nas flores. E ela deixa o celular de propósito, tem que deixar mesmo um pouquinho, Sim. né? E fica ali, como faz bem, né? São coisas simples, gente, só que se a gente não mudar os pequenos hábitos, nós não vamos ter os grandes resultados. E se nós só perseguimos os grandes resultados, dormir melhor, ou ter menos estresse, sem mudar as pequenas coisas, ó, esqueça, não vai acontecer. Outra coisa também, que olhando para a vida de Jesus, a gente percebe, Jesus e os discípulos dele, não era todo mundo não, tá? Que naquela época não precisava se fazer isso, mas Jesus andava muito a pé. Ele andava muito a pé, ele se exercitava, os discípulos se exercitavam, porque nem todo mundo era itinerante como eles, né? Tem pessoas que moravam na sua cidade e trabalhavam e ali, né? Mas ele se exercitava. Outra coisa que é essencial, gente, aqui eu sei que você já sabe talvez, né? Você já ouviu falar, mas a gente ouve e muitas vezes não coloca em prática, né? Uma coisa essencial para a gente vencer o estresse, o exercício físico, faz parte do apreciar a vida. Com o exercício físico, sobretudo exercício de intensidade no qual você sua, né? Você está eliminando, o seu cérebro está eliminando as toxinas negativas do seu corpo e produzindo endorfina, né? Que é o humor, que é o hormônio, do bom humor, que vai trazer calma para o seu coração, né? Depois de uma descarga adrenérgica, de adrenalina, do exercício, de correr, de fazer um exercício, o teu cérebro produz, né, essa descarga também de endorfina, isso calma, traz paz, né? A gente tem que desenvolver hábitos melhores. Isso faz parte do apreciar a vida. Estou dentro ainda do apreciar a vida, tá? Faz parte. O exercício ajuda. Você sabe, mas coloque em prática. Não adianta só saber. Outra coisa, aprenda a descansar. Isso faz parte também do apreciar a vida. Muita gente está estressada porque não sabe descansar. Descansar é descansar. Eu descanso com o celular. Não descansa. Tem momentos no seu dia que você tem que deixar o celular para a sua sanidade mental. É preciso deixar o celular. Tudo isso estava dentro do apreciar a vida. Agora vamos para o terceiro passo. Preocupe-se menos e viva um dia de cada vez, para vencer o estresse. Jesus mesmo disse isso em outra passagem, em Mateus 6, né? A cada dia basta o seu cuidado, né? Deus cuida das suas necessidades, ele disse. Está escrito lá, a partir do versículo 25, não precisa ler, só para você saber. Então, se preocupar menos ajuda a gente a vencer, gente, o estresse, porque preocupação não resolve problema, não resolve. A preocupação só piora. E qual é a atitude que a gente tem que ter para se preocupar menos? Aprender a simplificar a vida. Vida feliz, vida leve é a vida simples. É a vida simplificada. Porque às vezes nós temos uma lente de aumento para os problemas, sabe? E a gente vai se complicando, simplifica a vida e saiba que sempre existe uma solução inteligente para cada problema. Sempre existirá uma solução que Deus vai te inspirar para enfrentar cada problema. Conte com Deus, Ele vai te inspirar. Você está vivendo esse problema com seu filho, parece que não tem solução? Essa fase vai passar. Você está vivendo essa doença? Deus vai te ajudar a lidar com isso, a carregar a sua cruz, sabe? Sempre existe uma solução inteligente, inspirada por Deus. Então simplifique, para de colocar peso no que não precisa pesar, sabe, gente? Às vezes a gente vai dando um peso para situações. Meu Deus, que desespero.
Menos desespero, menos preocupação, viva um dia de cada vez. Se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer semana que vem. Mas Deus está preparando bênçãos para a sua vida. Ele está, creia. O melhor de Deus na sua vida ainda está por vir, vai acontecer. Então simplifica e sem se desesperar. Sem se desesperar. E dentro desse preocupe-se menos, eu percebo que a gente tem que aprender também a cortar da nossa vida. A palavra é essa. Cortar. Aquilo que não produz fruto, aquilo que rouba tempo útil da gente, que deixa a gente ficar se preocupando, cria preocupação à toa. Cortar aquilo que não produz fruto. Por exemplo, aquelas reuniões que você vai, que só tem briga e ninguém resolve nada. Corta a sua vida. Esse programa só de fofoca, sabe? Ou essa mania de fofocar, não te acrescenta nada, corta da sua vida. Essa mania de assistir novela, reality show, você não aprende nada, só fica ali, sabe, julgando as pessoas, falando mal e desejando o saradão ou a saradona ali. Corta da sua vida. Corta o que não é útil, sabe? Corta o tempo gasto ouvindo pessoas que só querem reclamar, mas não querem mudar de vida e não querem a tua ajuda, mas só querem ficar reclamando. Corta. Corta o que não é essencial. Corta o que rouba tempo útil e foque-se no que é essencial. Tudo isso para que você tenha mais tempo livre, para que você possa descansar mais, para que você possa ser mais gente. Porque ninguém aguenta ficar num ritmo frenético, ninguém aguenta ficar com a cabeça cheia de preocupação sempre, cheia de coisas dominando você, consumindo a sua paz, né? Quarto ponto, quarto passo para que você diminua o estresse na sua vida e lide melhor com ele. Está escrito na passagem que a gente leu, é autoevidente. Seja manso e humilde de coração. Gente, a mansidão acalma o retardar a ira, como dizia São Francisco de Sales, né? O retardar a ira são um remédio poderoso contra o estresse. Quando você é manso e humilde, você protege o seu coração do estresse. Você não deixa a agitação, a falta de paz entrar dentro de você, né? E às vezes tem pessoas que são tão justiceiras, né? Tem que resolver, tem que fazer. Claro, o que depender de você, corrija. Faça o que você tiver que fazer, mas seja manso e humilde. Tem coisas que não é a sua irritação ou o seu sermão que vai mudar. Infelizmente, desculpa dizer. Tem pessoas que são mau caráter, mal intencionadas e vão continuar sendo. Se você for manso e humilde de coração, você se preserva, entendeu? Porque o teu sermão, será que no caso daquela pessoa com a qual você tem gastado tanta energia, vai resolver? O teu estresse, a tua vontade de esganar o fulano, que às vezes dá, vai resolver? Não vai muitas vezes. Então, seja manso e humilde. A mansidão, gente, é uma virtude que a gente precisa colocar nos nossos relacionamentos. São Francisco de Sales dizia que quem é manso nunca erra, nunca. Porque por mais que você esteja vendo algo errado e a pessoa pisou na bola, se você corrige sem mansidão, muito possivelmente a correção não vai gerar bons frutos e a pessoa vai ficar com raiva de você e não vai entender o que você quis dizer. Sabe? A mansidão é sempre uma virtude a ser cultivada na hora de corrigir um filho. E diga de passagem, por exemplo, quando uma mãe é muito irritada e começa a falar demais, o filho não ouve. Agora, quando a mãe é mansa e senta uma vez só e diz o que tem que dizer, na lata, mas diz, ele respeita mais. Agora, aquela mãe que repete 15 vezes, ou o pai, o efeito é muito ruim, é muito raso, né? Então, implemente mansidão e humildade, porque isso nos ajuda a não deixar o estresse entrar na nossa alma. Isso nos ajuda a nos mantermos em paz. A mansidão e a humildade, claro, são frutos do autodomínio, né? Da virtude da encrateia. Porque tem pessoas que não se dominam minimamente e acham que eu sou assim, eu não gosto dessas pessoas, calma, não, eu resolvo. Será que você resolve mesmo? Olha para a sua vida, olha para as brigas que você já teve e veja de 0 a 10 o quanto isso realmente resolveu, sobretudo na tua família. Não estou dizendo quando é um direito, né? Claro, na fila alguém leva o seu direito no banco, aí você tem que, às vezes, rodar a baiana mesmo, né? Mas eu estou dizendo assim, no dia a dia, com o seu marido. Sobretudo o cara recém-casado, a mulher faz aquele show, ele fica quietinho. Mas depois de 2 anos de casamento, não adianta, o cara não vai mais entrar nessa pilha se você está tratando ele como criança, entendeu? Ou corrigindo ele como se ele estivesse no maternal, né? Na 4ª série. Não vai. Tem que saber conversar, tem que ser manso, gente. Porque se grito resolvesse, porco não morria, né? Mas não resolve, né? Não resolve. 5º e último passo para a gente lidar melhor com o estresse. Isso aqui é muito sério, viu? Porque eu tenho visto isso na minha experiência como sacerdote. Não carregue o fardo da culpa e não seja escravo do medo. Não carregue peso desnecessário, sabe?
Não fique achando que sempre tem algo errado com você, que Deus não te perdoa, que Deus está bravo com você, que você tem que ser aprovado por todos. Porque essa culpa, essa autocobrança, isso vai gerando um amontoado de estresse dentro da gente, sabe? A pessoa que traz o fardo da culpa, ela fica uma pessoa estressada. A pessoa extremamente medrosa, ela fica extremamente estressada, fica como uma panela de pressão, pronta a estourar, estoura por nada. Por quê? Porque está sempre nesse estado de alerta da culpa, achando que Deus está bravo com você, achando que está sempre algo faltando em você, que está sempre algo errado com você. Tem pessoas que têm o sentimento de culpa internalizado, não percebem, mas parece que está sempre algo faltando na pessoa. Ela sempre se sente incompleta. Aí ela fica dependente de elogios, aí ela fica dependente da aprovação dos outros. E se a pessoa não a aprova, não mostra que gosta dela, ela surta, fica triste, ou briga, fica brava, né? Carregar esse fardo da culpa, da autocobrança excessiva, né? Acrescenta muito estresse. Por exemplo, a pessoa geralmente que tem um sentimento de inferioridade ou de culpa, ela quer sempre ser excelente em tudo para ser aceita e elogiada por todo mundo. Mas esse querer ser excelente em tudo, muitas vezes gera muito estresse, porque ninguém consegue ser excelente em tudo 24 horas por dia, sabe? Essa autocobrança gera estresse desnecessário. A gente tem que aprender a ser regular em algumas coisas e não excelente em tudo, sabe? Muitas vezes o pior inimigo do bom é o ótimo, né? Porque a pessoa quer ser ótima em tudo e se estressa, é um estresse. Eu tenho que ser excelente. A pessoa nem é tão cozinheira, mas todo dia ela tem que fazer um bolo sofisticado. Faz um bolinho de fubá, minha filha, pelo menos uns 5 dias por semana. E no domingo você tenta fazer o melhor, porque senão você vai se cobrando, sabe? Se exigindo o que você não é capaz de fazer. Ai, mas a minha casa tinha que ser assim, a comida tinha que ser assim, mas você está com 2 filhos, 3 filhos na sua cabeça, trabalhando em casa, você não vai conseguir. Faz o regular que tá bom, tá? Para de se cobrar tanto, de se culpar tanto, né? E eu falei também do medo, né? O medo excessivo. Isso vai gerando estresse. Tem pessoas que nascem com medo, acordam com medo, né? Eu, por exemplo, vou ser sincero, quando eu estou dirigindo e vejo alguém estressado do meu lado, pisando assim no chão, né, como se fosse frear, eu já perco a linha. Eu me controlo, claro, porque eu tenho que ser manso e humilde, como eu preguei. Mas eu perco a linha. Modéstia à parte, eu sou filho de caminhoneiro, dirijo caminhão, de ruim até falar em rede nacional, né? Mas, claro, nas estradas de chão, desde os 12 anos de idade, né? Família de caminhoneiro, isso é muito comum, pelo menos na minha época era, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Mas a pessoa tem tanto medo, aquele desespero. Tem pessoas que são tensas, um medo irracional. Eu sei, filho, filha, às vezes não é culpa sua, você não controla. Mas reza nesse sentido, pedindo para o Espírito Santo te libertar, te revelar a raiz desse medo, né? Porque não é doentio, isso está te deixando estressada à toa. Estressada à toa. Você vai ter um compromisso daqui a um mês, você já está dormindo mal por medo, né? Então, conseguindo vencer o medo, a culpa, e às vezes para vencer o medo e a culpa, que eu já entro, como eu falei ontem, no domínio da cura interior, né? O livro Curar-se para Ser Feliz pode te ajudar, sabe? Você tem que rezar a sua história, você tem que entender a raiz, você tem que trabalhar essas emoções feridas à luz do Espírito Santo, né? No programa Para Ser Feliz, que eu apresento às terças à noite, pela TV Canção Nova, tanta pessoa, pode parecer circunstancial, meus irmãos, mas a culpa é um laço através do qual o inimigo tem amarrado muita gente. Sim. Padre Rufus dizia isso, que é uma das brechas pelas quais o inimigo entra. E eu vejo, às vezes, pessoas boas, sobretudo mãe, como mãe tem tendência a se culpar. A mulher se mata pelo filho, faz tudo, qualquer problema, ela se culpa. E o inimigo usa disso. É um peso, é um estresse, sabe? Se liberte disso em nome de Jesus. Trabalhe isso na oração, para você ser livre, né? É isso. Val, quero pedir que você reze um pouquinho. Hoje, compartilhar o momento da oração com você. Reza um pouquinho nesse sentido. Rezo, Pai. Coração do nosso povo querido. E eu quero colocar você e a mim, a cada um de nós, ainda mais dentro da presença de Deus. Nós conversávamos antes, no início do programa, todos nós temos aflição, todos nós trazemos angústia e todos nós, sem exceção, carregamos fardos.